Pretendo, através desse vídeo, demonstrar a importância dos padres apologistas, não indo muito a fundo em suas obras, mas sim dando uma pequena dissertação acerca de um assunto que é tão pouco conhecido hoje em dia nos meios católicos. Então, eu, através deste vídeo, quero e pretendo demonstrar a importância destes. Ora, já nos padres apologistas vemos alguns pequenos princípios que perdurarão na igreja durante toda a sua história e que terão seu maior desenvolvimento na Idade Média. Como veremos, por exemplo, o hercúleo esforço de São Justino Mártir em conciliar a filosofia, a verdadeira filosofia, com o catolicismo e que será primordial para a igreja. Então, sem mais delongas, eu inicio este vídeo. Com efeito, quem já estudou esta época da igreja sabe que antes dos padres apologistas vieram os padres apostólicos. Estes, embora sejam gregos em sua maioria e também judeus, não tinham uma formação intelectual muito forte, muito rígida. Contudo, isso não diminui o seu trabalho. Percebemos, por exemplo, que pelas cartas de Santo Inácio de Antioquia, o mesmo demonstra uma afinidade espiritual com Cristo é, gigantesca, magnânima. E se percebe que ele de fato fora discípulo de São João Apóstolo, pois o mesmo pensamento de São João Apóstolo está nele, está em suas cartas. Isto é interessante. Primeiro, porque já demonstra uma continuidade da tradição católica, da tradição dos apóstolos, da tradição dos apóstolos que receberam na de Cristo. E conforme estes padres apostólicos iam desenvolvendo a sua doutrina, iam exercendo o seu ministério, é, convertiam-se mais gentes para o redil da igreja. E esses padres apostólicos iam, por sua vez, tendo discípulos, como é normal. Vemos o exemplo de Santo Irineu de Lyon, que teve como pai o próprio São Policarpo de Esmirna, que fora discípulo de São João Evangelista. Santo Irineu de Lyon, e ele vai ser o maior padre polemista, e aqui é necessário fazer uma diferenciação entre padres apologistas e padres polemistas, embora Santo Irineu mesmo, nas suas obras, demonstra também um trabalho apologeta. Ele escreve a obra Adversus Hereses para combater heresia, a heresia gnóstica, a heresia do gnosticismo. Então ele faz nesta obra uma catequese ad intra, assim como os padres apostólicos também se preocupavam mais com uma catequese ad intra, ou seja, eles não se preocupavam tanto com o que o mundo afora, ou que com os filósofos pagãos pensavam da igreja, ou com o que a plebe pensava da igreja. Eles preocupavam-se mais com a formação da fé de suas ovelhas, como vemos nas cartas de Santo Inácio, como eu já disse, também nas cartas de São Policarpo de Esmirna, o livro Pastor de Hermas, etc, etc, etc. E para, finalizar também, São Clemente Romano. Esse é um baita de um exemplo na sua carta aos Coríntios, que dá muitos preceitos e dissertações interessantes acerca da fé. E, como Santo Irineu foi discípulo de um padre apostólico, ele também se preocupa a combater uma heresia em específico, mas que combate quase que todas as outras em conjunto, porque seu livro se propõe a explicar também a tradição da igreja, como ele faz no seu livro 3. Agora, conforme também a igreja ia crescendo, já nos primeiros séculos da igreja, aqui é necessário situar-nos neste momento, né? Nós estamos aqui falando da segunda metade já, do final da primeira metade do século II até o início do século III, né? Ali pelos anos 120 até os anos de Tertuliano, por exemplo, 254.
que é um período muito profícuo para a igreja, tanto em martírios como também em obras apologetas. Conforme então a igreja crescia nesta época, já brotavam como ervas daninhas que molestavam as estruturas da igreja, essas calúnias de fora da igreja. Ou seja, já não é mais uma doutrina, aliás, já não é mais uma catequese ad intra que é necessária, mas sim uma ad extra, ou seja, desde fora, para defender a igreja das calúnias dos pagãos e afins. Foi através destas vicissitudes, destas calúnias, que eu já direi quais são, que o Espírito Santo suscitou na esposa de Cristo vozes que a defendessem das impúdicas calúnias dos ímpios. E foi de fato um movimento realmente divino, que muito contribuiu em diversos aspectos que refletiriam na posteridade, como eu bem disse. E situar aqui, digo, não no sentido de época, porque eu já o fiz, mas sim qual que era o contexto da época. Ora, bem sabemos que Nero fora um dos primeiros imperadores pagãos que perseguiram a verdade católica. Perseguiram efusivamente, chegando a derramar o sangue dos santíssimos apóstolos Petrum et Paulum. E também Domiciano, que o sucedeu, não, aliás, que não o sucedeu, mas que veio logo após, no ano de 92, e também foi um dos piores perseguidores da igreja. Com efeito, naquela época dos padres apologistas, reinava em Roma uma dinastia chamada Antonina, que foi a dinastia que começou com Trajano e que terminou com Marco Aurélio, que foi ali o auge de Roma, o auge territorial, o auge de sua magnificência também. Foram talvez um dos maiores imperadores que Roma teve neste período, que, contudo, não foram nada benéficos para com a igreja. Muito se engana quem o diz, aliás. Eles baseiam o seu pensamento naquele famoso rescrito de Trajano, que, embora quizás seja baseado em outro instituto, que é o Instituto de Nero, o Institutum Neroniarum, que possivelmente teria feito uma certa de teria feito uma praxis de perseguição à igreja. O rescrito diz que não era para perseguir os cristãos ou procurá-los como feras, como caça, como presa, mas que, se caso fossem, que eles fossem condenados, basicamente. Ou seja, não era necessário buscar os cristãos, mas que, se caso um cristão fosse apresentado ao tribunal, ele deveria ser julgado. Ora, mas eles estão julgando um nome aqui. E, mais efusivamente, Tertuliano refutará este rescrito no seu apologético. E será isso um dos motivos pelos quais os padres apologistas defenderão a nossa igreja, aliás. Então, já naquela época dos antoninos, se dissertava e se espalhava calúnias sobre os cristãos, de que estes seriam ateus, de que estes seriam também canibais, que praticavam incesto e muitas outras. E calúnias também não apenas intelectuais, mas como um ambiente popular anticristão. Ou seja, os católicos, em geral, eram hostilizados tanto pelos judeus como pelos pagãos. Toda a intelectualidade pagã daquela época era efusivamente contrária à nossa fé. Nos provará Tácito, nos provará Plínio o Jovem, nos provará os próprios imperadores, que são, obviamente, a encarnação desse espírito de porfia. E toda esta rede, este conluio ímpio,
se voltará contra a igreja. Por isso aqui, Deus, através do seu Espírito Santo, suscitou na igreja estes grandes padres. Estes padres, em sua maioria, eram convertidos, eram filósofos convertidos do paganismo, que eram sim formados numa cultura grega mais polida, como nos demonstra, por exemplo, Santo Aristides, que foi um dos primeiros, embora não fosse um grande filósofo de renome, mas já se nota ali certos elementos da filosofia grega. Como ele mostra, né, a ordem do cosmos indica a existência de um Deus. E aí ele refuta o princípio de que os católicos eram ateus por se recusarem a queimar incenso ao imperador, aos deuses pagãos, que são, na verdade, demônios, como nos diz o Salmo, e enfim. Agora podemos, com efeito, adentrar nesta área que são os padres apologistas. A primeira das apologias é a carta a Diogneto, que é um documento de grande importância, primeiro porque não só ele refuta o erro das impiedades pagãs, mas como ele demonstra também como era a vida cristã naquela época. Era quem diz que os católicos viviam intocados em catacumbas. Isso é falso. Isso é falso e é um erro grotesco dizer isto. Os católicos viviam normalmente, como nos diz logo os primeiros capítulos, que os católicos estão pelo mundo, mas o mundo os odeia. E faz comparações sensacionais, né? Que o cristão é a alma do mundo. Então, assim como a alma está espalhada pelo corpo, assim os cristãos estão espalhados pelo mundo. Os cristãos são a alma do mundo porque eles mantêm o mundo com as suas orações. É sensacional. E também aquele famoso adágio que os cristãos estão no mundo, mas não pertencem a ele. Vem da carta a Diogneto. Ela foi escrita por volta de 120. Não se sabe se é o autor, mas sim o seu destinatário, que é Diogneto, um pagão desejoso de conhecer as verdades cristãs. Bom, então resta-nos aqui dizer quem sucede na lista dos padres apologistas. Eu havia citado a primeira carta, que é a carta a Diogneto. Agora vemos um autor, de fato, Santo Aristides de Atenas. Bom, muito pouco sabe-se dele. Contudo, sabe-se que ele escreveu uma apologia e que deixou uma marca para a posteridade. Esta, por sua vez, ela é dedicada ao imperador Adriano. Portanto, situa-se ela entre os anos 117 a 138. Evidentemente, as duas apologias citadas são de escrita mais sucinta e menos intelectual. Porém, houve aquele que definitivamente e que será magnânimo. Ele imporá um marco na literatura e na história, que seria o responsável pela demonstração que sim, seria possível conciliar a sã filosofia e o catolicismo, São Justino Marte. Coisa que, por exemplo, o seu discípulo não defenderá, como eu explicarei posteriormente. E também o próprio Tertuliano de Cartago. São duas escolas aqui diferentes, portanto, pretendo tratar em outra aula sobre Tertuliano. Justino nasceu em Sidon, atual Naplona, na Turquia, por volta do ano 100 a 110. Assim nos diz o curso de patologia do padre Insuelas, que é uma fonte que eu muito recomendo aos senhores. Ele foi filho de pais pagãos e teve ávida instrução. Ele percorreu por diversas escolas, como eu explicarei agora. Primeiramente, ele teve como mestre um estoico. Todavia, ao perceber a incapacidade desse para a metafísica e para explicar sobre os mistérios de Deus, ele abandonou prontamente. Depois, tendo recebido esmerada formação na doutrina platônica,
Justino definitivamente não deixou de ser. Mas ele também passou pela escola peripatética e não teve ali um bom contato com os honorários. Então ele largou a escola peripatética e foi para a escola platônica. Mas embora ele se assentasse finalmente em uma doutrina sólida, ele se sentia inquieto todavia. Certo dia, ao estar meditando acerca da filosofia e de mistérios filosóficos, vem-lhe ao encontro um ancião e juntos começam a conversar sobre coisas de Deus. O ancião logo lhe demonstra a sua fé, é um católico, um cristão, e logo passa a refutar a validade das escolas filosóficas. Tudo aquilo que Justino tinha em seu coração como dúvida, que as escolas não lhe conseguiam explicar, foi tudo muito bem explicado pelo ancião e que lhe demonstra as Sagradas Escrituras. Então, São Justino aí converte-se por volta do ano de 130. Passa a estudar toda a doutrina católica e também a Sagrada Escritura, como ele demonstra que sabe muito bem nas suas apologias. Ele torna-se um verdadeiro mestre e abre em Roma uma escola de dialética. E Justino é responsável por iniciar um processo que muito ajudaria a igreja. Conciliou a verdadeira filosofia com o catolicismo. São Justino escreve duas obras que são chamadas a primeira e a segunda apologia, por volta ali do ano 155. Mas também escreve um diálogo chamado Diálogo com Trifão para refutar, é um diálogo contra os judeus, né? Para refutar o judaísmo. Na sua segunda apologia, ele demonstra a sua sede de justiça por um caso que aconteceu com os cristãos que foram martirizados e que ele mesmo fora denunciado por um filósofo cínico chamado Crescente, o qual ele teve uma disputa e, refutando todas as objeções do sofista, acabou por ser denunciado por ele. Então, a primeira apologia ela é muito mais desenvolvida, ela é mais métrica, e a segunda apologia ela é como se fosse uma expressão, literalmente, que deu na telha dele. Então ele escreve com muito mais liberdade, diga-se de passagem. Então é uma obra mais do coração dele. Ele vai escrevendo o que vem na cabeça. Tanto que ela não tem tanta métrica, mas ela é muito importante para a conciliação da filosofia com o catolicismo. E este será o motivo de seu martírio, a denúncia de Crescente. Então, São Justino é decapitado por volta de 150, denunciado pelo próprio Crescente. E, assim, São Justino é um dos maiores padres da igreja que nós temos. Eu não costumo colocá-los, né, os padres em contraposição, isso seria boçal de minha parte, mas quem lê as apologias de São Justino de fato compreende a importância que o mesmo teve para este movimento que se chama a conciliação da verdadeira filosofia com o catolicismo, pois na mesma época já se suscitavam contendas em relação a isso. Muitas escolas, como por exemplo a escola de Cartago, seria contra isso. E aliás, chegando ao cúmulo, dizendo que a filosofia é obra do demônio. Então, eis aí a importância de São Justino. Agora eu chego na parte que eu havia dito anteriormente, a de Tassiano, que foi discípulo, sim, de São Justino Mártir. Ele sucedeu-lhe na escola, lembre-se que eu disse aqui que São Justino criou uma escola, mas pouco tempo ficou nela. Ele voltou, a escola de São Justino foi erigida em Roma, para melhor posicionarmos aqui. Então, Tassiano, o Sírio, volta para a sua terra natal e lá se aproxima de doutrinas estranhas, a saber do gnosticismo.
Então, pela década de 70 da primeira centúria, pós Nosso Senhor Jesus Cristo, Tassiano escreve a Oratio contra Grecos, ou Discurso contra os Gregos. Diferentemente de seu mestre, esta obra possui uma linguagem muito forte, muito ríspida, sarcástica, debochada, pela qual o autor não ataca apenas o falso culto aos ídolos, o que ele faz, diga-se de passagem, com grande conhecimento, mas também a filosofia. E aqui filosofia, a filosofia grega, a filosofia de Platão, Aristóteles, etc. Tassiano, infelizmente, se obstina no erro e adere à heresia gnóstica e cria uma seita, que aqui também é necessário separar, né? A doutrina dos gnósticos, ela era muito versificada, então possuía desde os marcionitas, os valentinianos, os discípulos de Menandro, de Simão Mago, e Tassiano cria uma outra seita chamada a seita dos encratistas, ou aquáticos. Negavam, por exemplo, que o matrimônio fosse um laço indissolúvel. Eles negavam por antonomasia o matrimônio. E também eram chamados de aquáticos porque na oração, na hora de rezar a missa, se é que se pode chamar missa, o que eles faziam, não utilizavam vinho, mas sim água. Morreu, infelizmente, herege. A Tassiano sucede, na ordem cronológica dos fatos, um grande padre de renome, que este sim é um grande mestre, um mestre mesmo em sua cátedra, que propôs, é, não de certa forma conciliar, mas no seu livro está expresso ali a dialética, por exemplo, aristotélica. Toda a métrica de sua obra, que é Atenágoras de Atenas, na sua obra o Tratado sobre a Ressurreição da Carne, que é uma obra magnânima, sensacional, e que é necessário ter antes uma formação na doutrina de Platão e também na dialética aristotélica para poder entender. Bom, do padre Atenágoras de Atenas, quase nada se sabe, muita pouca coisa se sabe. Mas, contudo, é sabido que ele escreveu duas obras. Isto nos prova o bispo Aretas de Cesareia, que em 914 manda copiar ao seu Corpus Apologetarum duas obras de Atenágoras, que é o Tratado sobre a Ressurreição dos Mortos e a Petição em Favor dos Cristãos, cujo valor eu já disse aqui que é imprescindível. Através de suas obras, sabe-se deveras que trata-se de alguém versado nas letras. Um verdadeiro mestre em sua cátedra, como nos diz aqui o curso de patologia do padre Insuelas. Enquanto Tassiano é agressivo e feroz, Atenágoras expõe, disserta e confuta o erro com magnanimidade. Ou seja, ele não apenas fala sobre a verdade, mas defende-a. E já é interessante notar aqui um método escolástico nele mesmo, porque ele explica, ele coloca as aporias, né, as opiniões contrárias, as desenvolve, as refuta e posteriormente apenas apresenta a verdade. Porque o mesmo diz na sua obra, né, Tratado sobre a Ressurreição dos Mortos, de que, embora os argumentos da verdade eles sejam em grau maior, ou seja, eles são melhores, na ordem da utilidade, os argumentos para defender a verdade, eles são mais úteis, óbvio, né? Porque ele diz, e isso é interessante, que nunca nós convenceremos alguém à verdade se este estiver prevenido por um erro. Então ele faz a comparação, né? Que é necessário sulcar a terra, arrancar o mato, assim como faz o lavrador, para depois apenas colocar a semente da verdade. Eis aí o nosso grande Atenágoras de Atenas. A datação de suas obras
disse, através do próprio Aretas, aliás, de Eusébio de Cesareia, grande padre também, de que ele foi escrito por volta de 177 a 178. E a petição, que é mais ou menos, e muda em alguma coisa apenas em grau menor, né, das outras apologias no sentido de defender a igreja das calúnias dos pagãos, e esta foi escrita entre 176 a 178. De sua morte, infelizmente. Agora, eu dissertarei sobre o último padre apologista do século II, né, final do século II, que é São Teófilo de Antioquia, bispo. Sobre sua vida, há poucas informações, contudo, se pode respigar algumas através da sua obra mais eloquente, que é os 3 livros Autólico. Isso é muito interessante, porque, de fato, através desta obra é que temos a informação de que ele nasceu, por exemplo, na Síria, como ele faz ao falar sobre os rios Eufrate e Tigre, né, que são que são rios próximos à região onde ele morava, como ele próprio diz. É... Perdão. E de que também ele é convertido, né, como ele diz, autólico. Autólico é um outro pagão que estava desejoso de conhecer as verdades cristãs. Outro, sim, de que se converteu lendo as Sagradas Escrituras, em especial os profetas. Ele é bispo de Antioquia e morreu por volta dos anos 169 a 170. De suas obras, temos alocuções de Eusébio de Cesareia e também de São Jerônimo no seu De Viris Illustribus, um grande livro, uma grande obra de São Jerônimo. E que estas seriam 3, né? Além dos 3 livros Autólico, um tratado contra a heresia de Hermógenes, que necessariamente era é, gnóstico, e também contra Marcião de Sinope. Infelizmente, né? Quer dizer, digo no sentido de que as outras obras não nos restaram, restou-nos apenas os 3 livros Autólico, cuja magnificência é de um valor incomensurável. É nesta obra, em especial no seu livro 2, de que ali estão apresentadas as primeiras bases da doutrina da Trindade. E que, assim, são de um marco sensacional. Ao explicar sobre os dias da criação, São Teófilo, ele cita como sendo os 3 primeiros dias da criação uma imagem da Trindade, uma referência à Trindade. Então, aqui ficam as bases da doutrina que seria posteriormente desenvolvida, por exemplo, pela escola alexandrina, que algumas vezes incorrerá em erros, né, como aconteceu no caso de São Dionísio, no caso dos 2 Dionísios, né, de que o patriarca de Alexandria, ao enviar uma carta a, a Pentápole da Líbia, aos bispos da Pentápole da Líbia, incorreu em subordinacionismo, ou seja, tratando como a figura do Verbo, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo inferior à do Pai. E o Papa São Dionísio, ou seja, os dois são santos, Santo Dionísio, São Dionísio de Alexandria e São Dionísio de Roma. O Papa São Dionísio, é por isso que esta querela ficou conhecida como querela dos 2 Dionísios. O Papa o repreende e e São Dionísio de Alexandria se retrata com um dos maiores escritos, um dos mais belos escritos acerca da divindade do Verbo, a relação do pensamento e da palavra. Isso tudo tem bases aqui em São Teófilo de Antioquia. Posterior a São Dionísio, temos o magnânimo, o importantíssimo Santo Atanásio, que escreverá justamente um tratado sobre a encarnação do Verbo
E lá ele explica cada vez mais a divindade do Verbo. Escrito profético, aliás, porque logo após se conflagraria a heresia ariana, a crise ariana. E também Santo Hilário de Poitiers, que na mesma época escreve, da crise ariana, escreve o seu De Trinitate, e que também toda esta doutrina, todas essas bases, elas também darão ênfase a Santo Agostinho no seu De Trinitate também. Então vejam a importância dos padres apostólicos. E aqui encerro meu vídeo. Esses são os padres apologistas que, assim, têm uma importância quase que eu não tenho palavras para descrever a importância deles e que muito poucos são conhecidos, muito pouco, infelizmente. Isso chega a ser é, uma imprudência para hoje que nós temos tantas informações. Enfim, combateram eles ferozmente os inimigos da Santa Madre Igreja, a qual perpetuou os seus legados.